Olá, caros amigos telenautas da TV Diário do Sertão, deste programa, deste quadro, direto ao ponto. Mais uma vez, aqui Francisco Bezerra, advogado e professor universitário, buscando trazer mais uma matéria, mais um tema do direito previdenciário, para assim bem informar a nossa população, os nossos ouvintes, as pessoas que nos assistem, a respeito hoje da aposentadoria por invalidez. Dentre os benefícios previdenciários que a nossa legislação, que o nosso Estado brasileiro assim consagrou em sua Constituição e na legislação infraconstitucional para socorrer as pessoas e o trabalhador nos infortúnios da vida, a idade avançada, por meio das aposentadorias por idade, a doença, a pessoa que está em estado de incapacidade para o trabalho, e também para proteger os dependentes do segurado, daquele que trabalha e contribui para a Previdência, em caso de morte. Então, uma dessas coberturas, assim, é com relação à doença, com relação ao momento em que a pessoa, por estar acometida de enfermidade, se vê impossibilitada de exercer suas atividades laborativas. A pessoa está incapacitada para o trabalho. E, neste caso, ela tem direito ao auxílio-doença e também a aposentadoria por invalidez, uma vez que esses dois benefícios têm o mesmo fundamento, porém, no caso do auxílio-doença, se tem uma incapacidade temporária, embora seja total, mas ela é temporária. E na aposentadoria por invalidez, a incapacidade que se exige esteja acometendo o cidadão é a incapacidade que, além de ser total, deve ser também permanente, deve ser duradoura a tal ponto de não se ter como fixar de pronto, a equipe médica, o perito, quando a pessoa vai ficar curada. Então, não se tendo uma previsão de quando a pessoa vai ficar curada daquela enfermidade que a incapacita para o trabalho, ela vai receber, então, uma aposentadoria por invalidez. Pois muito bem. Esse benefício da aposentadoria por invalidez é o benefício que faz parte da minha proposta, da minha modesta contribuição hoje para os nossos ouvintes, nossos telenautas. A aposentadoria por invalidez é um benefício que se destina à proteção daquele trabalhador que venha a ser acometido por uma enfermidade, decorrente ou não de um acidente do trabalho, decorrente ou não essa doença do exercício daquele trabalho da profissão, mas doença de qualquer origem ou de qualquer natureza, que venha acometer o cidadão, o homem ou a mulher, trabalhador e trabalhadora, e, portanto, vai assim gerar o direito ao benefício de aposentadoria por invalidez. Esse benefício, ele exige um período de carência para que se adquira esse direito. O que é a carência? É um tempo mínimo de contribuição, de tempo de contribuição que se exige para se ter direito a determinado benefício. No caso da aposentadoria por invalidez, esta carência é de 12 meses. Então, a pessoa precisa ter trabalhado por pelo menos 12 meses, evidentemente, trabalhado e contribuído para o INSS, das diversas formas possíveis, como empregado, ou como autônomo, ou como agricultor, pescador, como no caso do agricultor e pescador, basta ter exercido a atividade de acordo com as regras de hoje, que também já tem o direito. Para os demais segurados, precisa do efetivo pagamento mensal das 12 contribuições que são mensais, para assim ter direito à aposentadoria por invalidez e também ao auxílio-doença. Só não vai se exigir essa carência caso a incapacidade seja decorrente de um acidente ou de uma doença decorrente do trabalho que equivaleria aí ao próprio acidente de trabalho. Do contrário, as outras enfermidades, é preciso que o contribuinte, o segurado, já tenha contribuído, trabalhado por pelo menos 12 meses.
Muito bem, assim sendo, esse cidadão, esse segurado, vai requerer o seu benefício, e vai ser submetido a uma perícia médica, a princípio, uma perícia médica realizada por peritos do INSS, peritos do Instituto de Previdência, a serviço do Instituto de Previdência, ao qual se filia aquele segurado. Essa equipe, evidentemente, o segurado também pode se fazer acompanhar por perito de sua confiança, caso seja possível, porque isso seria, esse assistente seria às suas expensas, às suas custas, o que não é comum, dada a carência da nossa população, mas a lei permite. O que é que a população faz e pode fazer? Leva pelo menos um atestado, um laudo de um médico particular para que o médico perito do INSS possa, ali vendo o que um colega médico disse, já ter um ponto de partida. Mas, na verdade, quem vai definir, no primeiro momento, administrativamente, é o médico perito do INSS, que vai dizer se a pessoa está ou não incapacitada para o trabalho. Muito bem. Estando incapacitada para o trabalho, esta pessoa irá sair da atividade e irá passar para a aposentadoria por invalidez. Irá passar a receber do INSS uma aposentadoria por invalidez. Esse benefício é devido ao segurado a partir do 16º dia de afastamento do trabalho. Portanto, os primeiros 15 dias a empresa tem a obrigação de pagar. Por isso, isso que é de conhecimento bastante comum, de que a pessoa pode tirar um atestado por até 15 dias sem precisar ir para a Previdência. Verdade. Se a sua incapacidade ultrapassa os 15 dias, aí você tem que ir buscar o órgão de Previdência ao qual você se filia. No caso, estamos falando aqui do regime geral, que é o INSS. Logo, você vai ter direito a receber do INSS a partir do 16º dia de afastamento da atividade, a não ser que você já esteja recebendo auxílio-doença. Porque no momento em que a Previdência constatar que sua incapacidade é permanente, e estando você recebendo auxílio-doença que pressupõe uma incapacidade temporária, então você vai passar do auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez. Neste caso, no mesmo dia em que cessar o auxílio-doença, começa a aposentadoria por invalidez, ok? Então, quando você requer aposentadoria por invalidez direto, após o afastamento da empresa, você vai receber do INSS após o 16º dia. Os primeiros 15 dias quem paga é o patrão, o empregador. E se você já está recebendo auxílio-doença, no momento em que se compreender que você deve passar a receber uma aposentadoria por invalidez, você vai receber essa aposentadoria por invalidez imediatamente após a cessação do auxílio-doença. Outra questão interessante é que a lei exige que a doença seja posterior ao ingresso do segurado ao regime de previdência. Portanto, a doença pré-existente, ou seja, a doença que o cidadão já possui, já tem, já está acometido dela, a doença que já está instalada no seu organismo, antes de você virar empregado de alguém ou passar a contribuir como autônomo, enfim, passar a fazer parte de um regime previdenciário, por esta doença você não teria direito. Mas a lei diz, salvo em caso de agravamento, de progressão e agravamento dessa doença. Então, mesmo que você já tenha a doença, é possível que alguém já tenha uma enfermidade e não seja segurado da Previdência. Posteriormente, ela vira segurada da Previdência por arrumar um emprego ou por resolver pagar a Previdência no carnê. E já tinha uma doença, mas essa doença, mesmo existindo, permitia que você trabalhasse. Existem doenças que você tem, vai tratando e vai trabalhando. Se essa doença progredir e se agravar, no popular piorar, e você não puder mais trabalhar, quando já estiver, ou seja, a incapacidade surgir, quando você já estiver filiado ao regime de previdência, você também tem direito, porque a incapacidade adveio após o seu ingresso no regime de previdência. Ok? Uma outra questão interessante, e eu fui até abordado por um amigo esses dias, querendo saber se a pessoa que é aposentada por invalidez tinha um emprego, se aposentou por invalidez, pode trabalhar em outra coisa, pode arrumar outro emprego, pode... Na verdade, não pode. A pessoa que é aposentada por invalidez pressupõe que ela é incapaz para toda e qualquer atividade. E ela está recebendo um benefício por isso, por ser considerada incapaz para o trabalho, para a atividade laborativa em geral. De modo que se ela voltar à ativa, voluntariamente, ou seja, tem aposentadoria por invalidez, ignora esse impedimento de voltar a exercer uma atividade remunerada
e assim o faz, volta a exercer uma atividade remunerada. Tomando conhecimento do órgão de previdência, essa pessoa terá seu benefício cessado imediatamente, porque houve um retorno voluntário e nem sempre, porque a pessoa pode fazer isso por ignorância, mas beirando até um retorno fraudulento. Você recebe um benefício por invalidez e vai exercer uma atividade remunerada, trabalhando, né? Ou seja, dando uma prova de fato, cabal e refutável de que você está apto para o trabalho, porque você mesmo quis voltar ao trabalho. Então, esse retorno voluntário ao trabalho gera a perda, a cessação do benefício. Ok? Agora, quando esse retorno não é voluntário, no seguinte sentido, vou explicar. Quando o próprio INSS chega para você e faz uma revisão desse benefício e diz que você já pode voltar ao trabalho, então, veja, não foi um retorno voluntário. Então, nesse caso, o benefício não será cessado imediatamente. Havendo retorno, será cessado também, mas se não for um retorno voluntário, ou seja, aquele que você, por sua conta e risco, recebendo o benefício de aposentadoria por invalidez, retornou ao trabalho, passou a exercer uma atividade remunerada, esse caso é cessado imediatamente. Mas no caso em que o INSS faz uma revisão do seu benefício e o perito diz, não, ele já pode voltar ao trabalho, constata a recuperação, a cura, a melhora substancial da condição de saúde daquela pessoa e determina que ela retorne ao trabalho, esse retorno é lento. A cessação do benefício não é de imediato. Então a lei estabelece aí alguns critérios. Será, e eu vou mostrar aqui na lei como é que acontece esse retorno. Caso a pessoa se dá da seguinte forma, o artigo 46 diz o que eu já falei, que a aposentadoria será cancelada imediatamente caso a pessoa retorne voluntariamente ao trabalho. Quando o retorno não é voluntário, ou seja, quando a recuperação, ou a suposta recuperação é constatada pela perícia do INSS, se observa o seguinte procedimento. Se o benefício tiver menos de 5 anos de existência, se você recebe uma aposentadoria por invalidez há menos de 5 anos, o benefício é cessado imediatamente. Agora, se você recebe esse benefício há mais de 5 anos, certo? Aí, esse retorno será na proporção de 1 mês para cada ano de recebimento desse benefício, no limite de 18 meses, da seguinte forma. Você continua recebendo o benefício nos primeiros 6 meses, nos 6 meses seguintes, ou seja, entre 6 meses e 1 ano, você vai receber 50%. E nos 6 meses seguintes, ou seja, entre 1 ano e 1 ano e meio, 18 meses, você vai receber 25% do benefício. Está no artigo 47, que está aqui na tela do meu PC. E estou demonstrando para vocês na Lei 8.213. Então, a resposta é, se você retorna à atividade voluntariamente, perde imediatamente. Se é constatada a recuperação da sua capacidade por perícia médica do INSS a título de revisão de benefício, e seu benefício tem menos de 5 anos de duração, você volta imediatamente. Se seu benefício tem mais de 5 anos de duração, aí você volta na proporção, você passa os primeiros 6 meses recebendo o benefício, nos 6 meses seguintes, portanto, entre 6 meses e 1 ano, você vai receber 50%. Nos 6 meses seguintes a esse primeiro ano, você vai receber 25% do valor do seu benefício. E, por fim, ao final de 18 meses, você terá seu benefício totalmente cessado. Você deixará de receber. Devo dizer ainda que se tudo isso que o INSS cumprir, com base na Lei 8.203 administrativamente, for contrário àquilo que você entende, o que você sente, o que você acha que não está melhor, que realmente não está curado, que não deveria ter seu benefício cessado, aí você deve procurar o Poder Judiciário, através de um advogado, que irá, portanto, se contrapor ao INSS, exercer o seu direito de ação contra o INSS, para que o Judiciário faça uma perícia, digamos, mais isenta, nem é seu médico, nem é o do INSS, e o juiz vai dar a palavra final se você está recuperado ou não para voltar à atividade. Ok? Lembra ainda que eu acho importante que no benefício da aposentadoria por invalidez, aquela pessoa inválida que depender da assistência permanente para tomar banho, para se alimentar, para atividades diárias básicas, tem direito a um adicional de 25% sobre o seu benefício. Então, muitas pessoas podem estar nessa condição, serem inválidas que dependem totalmente de um parente
ou de um terceiro, ainda que não seja parente, para lhe ajudar a se locomover, muitas vezes até a se alimentar. Então, essa pessoa tem direito a um adicional de 25% sobre a sua renda mensal de benefício. Muita gente não sabe disso. É importante que fique claro. Se você tem um inválido em sua casa que depende de uma assistência permanente de um terceiro, ele tem um direito a um adicional de 25%. Vai ao INSS e requer esse adicional que você tem direito. Inclusive, esse adicional pode ultrapassar o teto máximo do regime de previdência, né, que é R$ 5.600 hoje. E se a pessoa que recebe o teto for aposentada por invalidez e depender da ajuda permanente de terceiro, ela pode ter um adicional de 25%. Esse adicional ele é um dos poucos casos em que o benefício pode ultrapassar o teto, né? Ele pode ultrapassar até o teto, ok? Então, esse é o benefício de aposentadoria por invalidez, que tem direito às pessoas que não podem trabalhar de jeito nenhum, em nenhuma atividade, que vão receber, portanto, uma renda de 100% do salário de benefício, tem que cumprir uma carência de 12 meses para poder acessar o benefício, para ter direito ao benefício, salvo se a invalidez ou a incapacidade decorrer de um acidente de trabalho ou de uma doença do trabalho, porque aí não tem carência. Você trabalhou um mês e sofreu um acidente, você já tem direito, né? E também fica bem claro que a pessoa que retorna ao trabalho voluntariamente perde imediatamente o benefício. Aquela que retorna não voluntariamente, mas por determinação do próprio órgão de previdência, que entende que você está curado, mesmo que você diga que não, ele vai dizer que sim através de seus peritos e vai cessar seu benefício nessa proporção. 6 meses você passa recebendo ainda, mais 6 recebe 50% e os últimos 6 meses recebe 25%. Ao final de 18 meses seu benefício será totalmente cessado.